Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, na tua vida. Está aqui mais um vídeo, é o vídeo 25 da série apologética Os Segredos da CCB. Eu estou com a garganta meio complicado aqui, tá muito frio no Paraná, então acabei me resfriando um pouco. Bem, Segredos da CCB 25, a congregação sem política. Esse é um reaction de um vídeo que eu tinha antigamente, né? Mas o assunto é esse mesmo, né? Política. Você sabia que a Congregação Cristã no Brasil, ela se considera uma denominação sem fins lucrativos e apolítica, ou seja, sem política, que ela não é partidária de nada? Ponto. Interessante, né? Isso chama muita atenção das pessoas que são conhecedores do Evangelho e daqueles que ainda estão conhecendo as igrejas, né? Da ideia de que a Congregação Cristã no Brasil não tem sujeira, porque a política no Brasil, depois que o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se essa pseudo-democracia chamada república, que nunca deu certo no Brasil, a república, então queimou muito, vou usar a gíria de malandro, queimou muito a ideia de que a república, a democracia e a política seja coisa boa. Então política, a palavra política fala com a pessoa, política fica um negócio ruim no ar. As pessoas não gostam de falar política, a não ser que ela seja partidária de um candidato, seja fanática por um candidato, ou por um partido de extrema-direita, ou esquerda, ou do centro. Mas a pessoa não gosta de política. Geralmente as pessoas não gostam de política. Então a Congregação Cristã do Brasil, usando-se de seu meio de persuasão, ela diz que ela é apolítica, que ali só se trata das coisas de Deus, que as coisas do homem fica a critério de cada um. Nas vésperas da política, das eleições políticas, do governo dos seres humanos, a congregação ela deixa claro nos seus cultos que ela não impede ninguém de votar. Cada um vai e faça seu direito cívico, direito de cidadão, que é votar. Ponto. E nas suas orações, na igreja, ela ora pelas autoridades constituídas. Agora vem o segredo da CCB. Bem, ela fala que você tem que exercer o teu direito cidadão, mas ela proíbe realmente pessoas do corpo ministerial ou que não é do ministério, o ministério oficial de pregações, de administração, e aqueles que são da música, encarregados e tudo mais, de se envolverem em cargos políticos. E proíbe mesmo, ela censura. Se você, por exemplo, é um músico, ou cooperador, ou ancião, ou você tem qualquer função na igreja, e de repente você se candidata a um vereador, alguma coisa, ela te pune e te tira do cargo. E faz impressão psicológica. Sempre foi assim. Mas espera aí, não é para você exercer o teu exercício de cidadão político? O que diz a Constituição? A Constituição diz que nós temos que o direito total, liberdade de expressão e liberdade total de candidatar-se, de sofrer o sufrágio universal, como dizem, né? Eu não sei se a palavra é essa, sufrágio universal, me fugiu da cabeça agora. Eu sei que a gente temos esse direito de nos candidatarmos, votarmos, assim por diante, procurarmos um partido. Eu sou monarquista, né? Mas eu falo como um ser humano político. Então a congregação proíbe seus membros de se candidatarem. Mas ela ora pelas autoridades constituídas. Por que é que ela não se envolve em política? Porque se ela, algum membro do ministério, for a favor de um determinado político, acontece o quê? O político perde, ganha o adversário, o concorrente. Aí eles têm medo de retaliações, que o concorrente venha a dificultar construções, liberação de documentos, dos bombeiros, tal. A gente sabe que tem essas influências na política, que políticos têm interferência e têm influência ao Ministério do Meio Ambiente, porque são cargos que são comissionados e muitas vezes também são indicados ao Corpo de Bombeiros e a fiscalizações de prefeituras, governos do estado e até da União. Então a congregação ela não se envolve na política justamente porque eles têm medo de errar e depois serem, digamos assim, a palavra certa é serem punidos ou não beneficiados. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque às vezes um cooperador ancião vê que fala que uma determinada pessoa vai ganhar a eleição.
faz uma profecia e acontece errado, de outro ganhar. Mas como a profecia, a pregação é de Deus, que é Deus está falando ali, como é que Deus se engana? Como é que Deus se engana? Como é que Deus permite que o outro ganhe? Então eles entrariam em contradição, visto que as pregações na igreja não são Deus falando, elas simplesmente são aspirações da pessoa, né? Então, para não derrubar o mito de que Deus fala na boca da pessoa que é Deus está falando, eles não se envolvem, porque vai que fala que uma pessoa vai ganhar e ela perde. Aí seria um Deus falho, né? Então esse é o segundo ponto. Temos o terceiro ponto. Apesar da política, eles proibirem a pessoa de se candidatar, e se a pessoa se candidatar eles retalharem, eles fazem uma lavagem cerebral à pessoa de que todo político é corrupto. E que se a pessoa entrar na política vai se tornar corrupta. Bem, os homens maus tomam poder na terra quando os homens bons se calam. Os homens ímpios tomam poder na terra quando os santos se afastam. Isso é bíblico. Isso é bíblico, é claro. Se você pegar do Velho Testamento ao Novo Testamento, você vai ver os profetas de Baal e vai ver Elias. Vai ver Balaão e vai ver Moisés, vai ver Elias, os profetas do bem e do mal, vai ver os reis do bem e os reis do mal. Então, sempre existiu política. A congregação é uma política religiosa. E ela não admite que outro órgão governe a sua vida a não ser ela. Ela, até hoje, a aspiração política dela é que ela é o Estado. É o Estado religioso. Ela usurpa o Estado religioso. Se alguém contestar ela, dizendo que na Constituição do Brasil, que é a lei máxima do Brasil, a Constituição, permite que ele se candidate, os cooperadores anciãos vão olhar para a pessoa e vão dizer assim: irmão, está escrito na Bíblia, não seja contencioso, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Vai dizer que eles falando é Deus falando. E que a Constituição é coisa do homem. Então vão tentar fazer a pessoa, persuadir a pessoa a não se candidatar e a não entrar na política, não ser cabo eleitoral, não ser nada. Eu mesmo vi aqui em Curitiba um irmão que trabalhou na campanha de um vereador, que perdeu também, né? E o que aconteceu com ele? Ele foi proibido de tocar trompete na igreja. Ele foi tirado da orquestra. Sabe quanto tempo faz isso? Deixa eu ver aqui. Vai fazer 20 anos. Ele ficou 6 anos sem tocar trompete. 6 anos sentado. Porque ele apoiou um candidato aqui. É um candidato de esquerda, né? É a ideologia dele. Mas fora isso aí, ele foi proibido de tocar na orquestra. Também houve casos de candidatos aqui. De cooperadores parentes de ancião, mais bem falado, sobrinho de ancião, que fez uma pregação, uma profecia sobre política, e ele foi transferido, foi fechado o culto na igreja que ele estava, e ele foi transferido de congregação. Então, a congregação diz que ela é apolítica, e ela não participa de política, entendeu? Aí que acontece o seguinte: aí depois que os homens maus tomam posse, homens ruins, corruptos tomam posse, vai reclamar do quê? O que vai reclamar? Se não faz a nossa parte. A Constituição diz que nós temos que ser livres para nos candidatarmos, se quisermos, e votarmos, que é o nosso dever. Se não quisermos votar, temos que justificar. Então nós temos um respaldo da Constituição. Ora, vocês não falaram toda a vida que nós temos que obedecer às leis das autoridades constituídas? Bem, então o segredo da CCB sobre ser apolítica é porque eles querem ficar bem com as autoridades. Por isso que eles oram pelas autoridades. Eles fazem aquela puxação de saco, né? Se bem que a Bíblia diz para orar, mas eles oram sempre autoridades. Mas eles proíbem pessoas de se candidatar e também proíbem de candidatar. E além disso aí, eles não falam, não tomam partido para que eles não sejam falhos e ache-se neles um erro de profecia, que o candidato que eles apoiem não ganhe. Então esses são os 3 segredos sobre a política na congregação, tá bom? Se bem que a congregação cristã, ela não deixa as pessoas se candidatar, mas se envolve com política sim, porque temos um irmão que está aí no TSE, então do TRE, não é TSE, é TRE, tá? Né? Então temos aí sim pessoas envolvidas, mas candidatar mesmo não pode, tá bom? Então essa
é a visão da congregação cristã sobre política, tá bom? Essa é a verdade. Eles não querem ser desmascarados nem ser prejudicados por autoridades. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Na paz do Senhor Jesus Cristo, nos vemos, se assim Deus permitir. Se você conhece algum irmão ou irmã que trabalhou na política e optou por um certo candidato e foi cortado ou punido, você comente aí no vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.